Tem um papo também, não sei se é verdade ou não, da questão tipo de agrotóxico, essas coisas todas assim. E uma outra dúvida que eu tenho, será que não existem comportamentos culturais, que eu digo assim, de, por exemplo, a alimentação que a gente tem, os agrotóxicos, ou qualquer outra coisa assim, que podem influenciar, por exemplo, quando o bebê tá ali no útero, a, a, a ter um pior neurodesenvolvimento e isso causar autismo? Ou não existe nada comprovando isso? Existe essa correlação? Excelente. Então vamos lá. Primeiro sobre essa do agrotóxico. Essa é famosa. Toda hora aparece essa porcaria desse documento, esse negócio, essa publicação. Ela é uma mulher chamada Claire Senef, que é uma pesquisadora do MIT. Então é muito. Sempre tem esse negócio. Pesquisadora do MIT prova que não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Ela é pesquisadora de informática. E aí, num belo momento, ela, sei lá o que aconteceu na vida dela, que ela virou uma conspiracionista. E aí ela começou a publicar esse negócio, né? Tanto que ela é uma antivacina também. Depois ela virou uma antivacina, né? Então, o que ela fez? Ela olhou os níveis, olha os níveis de autismo. Ela pegou o gráfico. Aqui. Olha os níveis de agrotóxico da Monsanto, do glifosato. Olha aqui, muito parecido, então um está causando outro. Isso não faz o menor sentido. Né? Isso é muito conhecido na ciência, é um fenômeno chamado de correlação espúria. Né? Tem um site famoso que as pessoas podem acessar, que é Spurious Correlations, que você pode procurar lá, por exemplo, se você pega o gráfico de mortes por afogamento e filmes publicados pelo Nicolas Cage, é o mesmo gráfico. Então, assim, aí a gente pode dizer que ou o Nicolas Cage está fazendo as pessoas nos seus filmes se afogarem, ou que o afogamento está fazendo com que o Nicolas Cage faça filmes. Mais filme. Né? Então, não tem menor cabimento. Então, esse é um problema. Quando a gente olha para o gráfico de autismo, se essa mulher ela não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre epidemiologia. Se ela tivesse, ela teria olhado para o gráfico e dito assim, 2013, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, vira autismo. Então, dá um salto. Se dá um salto porque o autismo mudou. Não é porque usaram mais glifosato naquele ano. Entendeu? A definição mudou, porque os protocolos vão mudando. Então, aquilo ali é um negócio absolutamente primário. Qualquer bom primeiro semestre de faculdade, a pessoa já gargalharia com aquilo ali. Só que isso é publicado em tudo quanto é coisa no Brasil. Vários órgãos de imprensa no Brasil publicaram isso aí. Sem esse cuidado de um jornalista científico, né? Vários órgãos. E parece uma coisa muito esquerdosa, assim, muito progressista, contra o agrotóxico. Aqui, gente, não estou dizendo que o agrotóxico faz bem. Ele pode fazer o que ele quiser. Uma coisa que ele não faz é autismo. Perfeito. Né? Então é importante dizer isso. E isso não tem nada a ver com posição política de direita e esquerda, nada disso. Então, esse é o papo do agrotóxico. Agora, em relação a coisas que acontecem enquanto há gravidez. Sim, existem 3 coisas que a gente sabe que aumenta a probabilidade. O efeito é pequeno, de 0,4% a 1,2% de influência, mas existem 3 coisas, que é infecções. Então, por exemplo, os estudos que apontam isso são estudos que pegaram mulheres que foram internadas, né, com alguma infecção durante a gravidez. Então, existe um risco maior entre esses casos. Segundo, quando você tem o consumo de ácido valproico, que é um anticonvulsivante, o Depaquene, Depakote e tal. Um anticonvulsivante, às vezes usado para transtorno de humor também. Então, quando há esse consumo, há uma maior probabilidade. Quando a gente está, por exemplo, fazendo um modelo animal, o modelo animal, quando a gente quer fazer algum tipo de processo com autismo, a gente chama de autism-like, né? É parecido com autismo, né? Então a gente pega a rata, prenha e injeta ácido valproico na barriga dela e os ratinhos nascem, uma parte deles com comportamento autístico. Aí existem protocolos para identificar se aquele é um modelo válido de autism-like, né? Então esse segundo, esse é o mais bem demonstrado. Agora o terceiro é o consumo de maconha durante a gravidez. Isso aqui é um problema, porque quando as pessoas ouvem isso, todo mundo já tá pegando as suas convicções para poder discutir. Então esquece as outras convicções. Se você é pró, é contra, isso não interessa. Nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo aqui o impacto na gravidez. Saiu primeiro um estudo em 2021, que era um estudo em Ontário, no Canadá. Eles pegaram todas as mães e perguntaram, né, quem tinha tomado, quem não tinha tomado, quem não tinha usado ou não tinha usado o cannabis, né, ou maconha. E aí a diferença era muito grande. A probabilidade era de 51% a mais, aumentada por causa daqueles que tomavam. Agora,
Saiu agora uma pesquisa, agora, né? Eu li anteontem à noite, que foi em New South Wales, na Austrália, um estudo bem legal. Lá, eles não usam os mesmos protocolos de avaliação que a gente usa, eles usam o CID modificado, o CID australiano, lá. Nem sabia que tinha isso. E aí, eles têm um diagnóstico que é Cannabis User CUD, Disorder, que é ou seja, distúrbio do uso da cannabis. É um diagnóstico lá. Que obviamente não significa um uso pontual, é um uso muito sistemático, uma quantidade maior. Então eles chamam de CUD, né? Então eles pegaram as mães que tinham CUD ou que não tinham e fizeram uma comparação, eliminando outras coisas, eliminando assim, quando elas tinham transtornos mentais que podiam estar associados ao autismo, eliminando quando nascia pré-termo. Então eles fizeram lá, somando um total de 222 mil pares de mães e crianças. Então, um número muito grande. Muito grande. Eles pegaram uma corte de um estado inteiro. Então, o outro pegou um corte de Ontário, esse pegou a corte de New South Wales. Por quê? O que seria o ideal? Vamos ter certeza mesmo? 100%? Vamos. Pega um tanto de mulher grávida, pensa que dá maconha, pensa que dá uma coisa que dá, sei lá, outra coisa com o mesmo cheiro, mesmo cor, sei lá como é que poderia simular isso. E aí a gente vai randomizar isso, randomizado, e a gente vai saber. A gente não pode fazer isso, é antiético, né? Obviamente. Então, para estudos desta natureza, a gente tem certas indicações de pesquisa básica, e aí a gente faz uma pesquisa de coorte. Quanto maior a coorte, maior o grupo, né, e mais assim a gente consegue fechar uma comunidade, por exemplo, maior força, né, se tiver um bom tratamento estatístico. E é isso que aconteceu nesses dois estudos. Então, a maconha tem sim um impacto. E aí, esse estudo ele é interessante porque ele traz uma outra informação que não tinha no primeiro. E que eu acho essa informação um pouco mais frágil, mas ela está lá. Que também influencia se a mulher fumou antes da gravidez, 12 meses antes, o pré-gestação. Né? Porque, obviamente, demora para as coisas modificarem completamente. Então, quando você fala isso, quando eu falo isso, aí as pessoas vão, mas aí é mentira, porque eu não fumei maconha, e agora? Nossa, truco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, veja. É sempre uma questão probabilística. É sempre uma questão probabilística e é uma questão de, nesse caso, uma probabilidade pequena. Então, veja, a pessoa tem que ter a base genética. Se ela tiver a base genética toda, ela não precisa fazer nenhuma dessas três coisas que a criança nasce autista. Se ela não tiver nenhuma base genética, ela pode ter infecção, tomar ácido valproico enquanto fuma maconha, que ela não vai ter autismo. Certo? Agora, se ela tiver a base genética limítrofe, eu tenho muita base genética, muita, mas não o suficiente para ser autismo, aqui na bordinha. E aí você consumir essas coisas, aí é onde você tem o efeito. Né? Esse efeito, então, ele é de um aumento de probabilidade quando você tem uma base genética absolutamente bem forte, né, para aumentar esse risco. O autismo é bastante... É forte, né, a correlação genética, né? 81% é genética herdada. É mãe. É mãe e pai. E 18% de genética não herdada, que não está nem no pai, nem na mãe, são mutações da própria criança. E aí essas mutações, elas são importantes também, 18% de peso. Se o pai for mais velho, mais de 35 anos, começa a aumentar mais o risco. Então, se tiver 40, o risco é maior dessas mutações. 45, 50, assim, quanto mais idade ele tiver, mais aumenta a quantidade de mutações do indivíduo que podem ser associadas ao autismo.